Bom dia! Muito bom dia para todos nós. Vou dar um tempinho para o pessoal ir entrando e a gente começa a nossa aula de hoje. Tudo bem, Flor de Jasmim? Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre o outono. A gente vai falar sobre o outono sob a lente da medicina chinesa e da medicina indiana, Ayurveda. Já já eu começo, tá? Minha estação favorita, mesmo aqui não sendo tão marcado. Por que é a sua estação favorita? Bom dia, Adriana. Tudo bem? Vou dar só mais uns 2 minutinhos para quem quiser entrar, pegar do começo. A gente vai falar sobre as recomendações para o outono, uma leitura sobre o outono pela ótica da medicina chinesa e da medicina indiana. Não sei dizer ao certo, sempre achei visivelmente mais bonita as cores do céu, das folhas. Não sei se é por ter nascido nessa estação. Gratidão, Patrícia! Mas sempre tive um grande carinho, entendi. Eu gosto muito do céu de outono, que enquanto no céu do verão é uma coisa bem brilhante, assim, bem marcante, o outono ele já é um fosco. E eu gosto muito desse azul fosco do outono. Me causa um negócio assim no coração. E eu também nasci no outono. Eu acho que pode ter a ver, sim. Que nem, por exemplo, o dia da semana que você nasceu. Eu sempre tive uma afinidade por quarta-feira. Me senti bem na quarta-feira. Aí depois eu fui descobrir que eu nasci numa quarta-feira. E eu comecei a pesquisar com algumas outras pessoas e percebi que as pessoas têm a tendência a se sentirem bem no dia da semana que nasceram. Então vamos lá, eu queria começar primeiro por vocês, assim. Qual que é para vocês a percepção? O que para vocês é diferente no outono? A gente estava no verão, estava de um jeito, e qual que é a diferença que vocês percebem agora no outono? No geral, assim, no seu corpo, nas suas emoções, no próprio clima mesmo, tudo assim, no geral, qual que é a diferença que vocês costumam perceber do verão para o outono? Considerando também que nós estamos falando aqui com pessoas que podem estar em vários estados do país que também tem uma diferença, né?
brisa, o vento. Boa, Adriana, são palavras-chave para o que a gente vai falar na aula de hoje. O vento. Quem mais? Quem mais nota alguma diferença no corpo, nas emoções, no clima, nas relações, quando chega o outono? E se a gente fosse estabelecer, por exemplo, os ciclos da Lua, a Lua cheia, minguante, nova, crescente. Temos 4 fases da Lua principais e temos 4 estações. Para vocês, qual fase da Lua está mais relacionada com a estação outono? Qual que é a fase da Lua que está mais relacionada ao outono para vocês? É a minguante, é a crescente? A Adriana pensa que é a fase da Lua nova. Na verdade, a fase que está mais relacionada ao outono, a fase da Lua, é a minguante. Porque nós chegamos num ápice de energia, de sol, de calor, de expansão na Lua cheia, certo? E aí, quando ela começa a se recolher para a Lua nova, ou seja, a Lua minguante, a Lua nova está relacionada ao inverno, porque é introspecção, é o frio, todo mundo fica mais em casa, fica mais quieto, não sai tanto. Então, o inverno seria a Lua nova. Então, a transição do verão, que é a Lua cheia, o ápice de potencial, até a Lua nova, que é o inverno, temos a Lua minguante, que é o outono, que é o começo da retirada para o interno. A gente está lá no verão, super expansivo, querendo sair porque tá calor, você quer sair de casa, você quer aproveitar o sol, aproveitar o dia. Tem as férias, então você quer viajar. Você está no máximo de expansão. E aí, de repente, você está caminhando para o inverno. As coisas estão ficando mais frias, mais instáveis, dias que você quer ficar mais em casa por conta desse frio, desse vento, e dias que fica um calor e você quer sair. Então é um meio termo, é um temperado, digamos assim. Então eu acho que se a gente fosse estabelecer uma maior diferença do outono em si, é a variação, é a instabilidade, porque não é nem o frio no ápice, nem o calor no ápice. É o meio termo. Então ele varia, ele é instável. Tudo bem, Daisy? Bom dia. A instabilidade do outono na medicina indiana traz a ideia do que a gente chama de vata, que é o elemento ar. Não é à toa que a Adriana trouxe que a maior diferença para ela do verão para o outono é que no outono nós temos mais brisa, mais vento. E o ar é instável. Tudo bem, Ingrid? Bom dia. Então, a instabilidade, vamos dizer aí que é a palavra-chave para o outono. Instabilidade. Entre fora e dentro, entre introspecção e extroversão, enfim. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre a ótica da medicina chinesa, que é a Zhongyi, e a da medicina indiana, que é a Ayurveda. Ambas essas medicinas, elas estão muito ligadas à natureza. Na verdade, elas não estão muito ligadas, elas são praticamente a natureza. É uma leitura da natureza para o ser humano entender e usar ao seu favor. Logo, quando a gente fala sobre estações, é uma pauta muito importante. A gente entender que nós somos cíclicos, a natureza vive num ciclo de ascensão e descensão, de ápice e decadência, de crescimento e encolhimento. Tudo é um ciclo.
A Lua o tempo inteiro está fazendo esse ciclo e o Sol faz de uma forma mais extensa, mais longa esse ciclo também, através das estações. Então, por isso que essas medicinas trazem, como elas veem que nós somos a natureza, nós não estamos só conectados à natureza. Nós não somos só seres que lemos a natureza, nós somos a natureza em si. Então, é muito importante a gente entender os ciclos da natureza e viver de acordo. A gente tem que entender que da mesma forma que tem frutas e vegetais de cada estação, apesar de que agora nessa superprodução a gente sempre tem as frutas praticamente o ano inteiro, os vegetais, tudo vem o ano inteiro para nós. A gente teve que modificar geneticamente a natureza para ela servir dessa forma. O que nada mais é do que uma visão patriarcal, enfim, da mesma forma que a mulher tem que se enquadrar num sistema capitalista que não foi feito para os ciclos dela. Mas isso é um assunto para outra aula. Então, da mesma forma que nós temos os vegetais, as frutas para cada estação, nós temos também condutas, nós temos uma adaptação do nosso corpo para cada estação. E é disso que eu vim falar. Quais são as adaptações que nós precisamos ter no outono para que a gente preserve a nossa saúde? Quais são as coisas que a gente tem que evitar também? Tanto fazer quanto evitar. Porque, apesar da gente precisar seguir uma rotina, a rotina ser muito positiva para o corpo, porque ele consegue prever aquilo que a gente vai fazer e se preparar para isso, a gente às vezes coloca na nossa cabeça que a rotina é uma coisa contínua e engessada. Mas não, na verdade a rotina ela é cíclica e ela é fluida. E uma das maiores coisas que a gente pode usar para a gente deixar a nossa rotina fluida é a fase da lua e as estações. A gente entender que na lua cheia a gente está mais expansivo, a gente está mais energético, então a gente vai fazer mais coisas. Se for a mulher, né, se não for homem, se for mulher, a gente vai até considerar o ciclo menstrual, de quando ela está ovulando, ela está com energia, de quando ela está menstruando, ela está com menos energia, isso vai modificar a alimentação, vai modificar se ela treina, de que forma ela vai treinar, fazer exercícios, a carga de trabalho, etc. Estação é a mesma coisa. E o outono, ele traz esse começo de diminuir o ritmo. Não é ainda o inverno, que é aquela introspecção total, é aquele escuro, aquele profundo, mas é uma transição para isso. Que imagina, se a gente fosse do verão, que é o máximo de expansão, para o inverno, que é o máximo de introspecção, de encolhimento. E é engraçado porque a gente tende também a demonizar ou até a ver como pejorativo o encolhimento. Porque tudo no mundo hoje em dia precisa ser grande, precisa ser expansivo, precisa ser masculino. E eu não estou falando aqui sobre homem e mulher quando eu falo masculino e feminino. Eu estou falando que hoje em dia, na verdade há milênios, tem tido uma preponderância da energia masculina no planeta Terra. Então, essa valorização da expansão, da dominância, do dinamismo. Então, quando eu falo que a gente tem uma visão pejorativa sobre coisas femininas, que é o encolhimento, é a introspecção, é a falta de ação, é a falta de expansão mesmo, é uma expansão inversa, é para dentro. Você percebe, bom dia, Bárbara, você percebe que aqui é a nossa borda, se a gente expande, a gente vai para fora. Se a gente vai para dentro, a gente está expandindo de certa forma, só que na posição reversa, na direção reversa. E é sobre isso, o outono é sobre aceitar essa direção reversa. De que as coisas elas não são... Bom dia, Ângela, tudo bem? De que as coisas elas não são estáveis. De que o fazer, a produtividade, ela não precisa ser contínua. Existe uma necessidade de descanso. Existe uma necessidade de solidão, de solitude. Então, eu diria que uma coisa que tem em comum entre as duas medicinas, a Ayurveda, que é a indiana, e a Zhongyu, que é a medicina chinesa, que elas falam sobre o outono no aspecto emocional e psicológico, seria realmente a introspecção, o aceitar as coisas mudarem, aceitar mudanças. Então, se você está passando por uma época na sua vida em que você precisa de mudanças, é o momento de você aceitar que você mudou.
Se alguém do seu círculo social ou a sua família, etc., também precisa de uma mudança ou teve, né, nesses últimos tempos uma mudança, talvez você estava com dificuldade de aceitar e esse é o momento para você digerir essa situação. Você está sentindo de ter mudança, Ingrid? É isso? Entendi. E é exatamente, quanto mais a gente vai se conectando com o nosso corpo e com as energias, né, do universo, mais a gente fica alinhado. Então, às vezes, a gente tem algumas coisas que a gente não sabe explicar de onde vem, mas quando a gente vai olhar a fundo, a gente entende que puxa, eu tô precisando de mudança nesse momento porque tá chegando o outono. A maioria das pessoas, nesse modelo capitalista, um modelo de energia masculina preponderante, que é de sempre expandir, sempre produzir, sempre fazer, acaba ficando muito linear, muito constante, todo dia é igual, todo dia é da mesma forma, e aí não consegue perceber os ciclos. Tá sempre acordando, trabalhando, dormindo, acordando, trabalhando, dormindo, sempre com objetivos lineares. Então, quanto mais a gente se conectar com o nosso corpo, menos a gente vai se encaixar nesse sistema. Isso é uma coisa que eu aprendi na marra, porque foi natural o meu processo de assim, me conectar com o meu corpo, com o universo. E aí eu comecei a ter reais dificuldades de lidar com o sistema, de lidar com as coisas como elas são. Aí depois eu consegui, obviamente, me adaptar. E, gente, eu acabei de perceber que um braço meu está mais moreno que o outro. Porque todos os dias eu estou fazendo live com o sol batendo desse lado. E olha que engraçado. O lado esquerdo é o lado feminino, é o lado escuro, o lado yin. E o meu lado esquerdo está mais escuro. Então isso pode significar que eu estou seguindo mais o meu propósito e a minha intuição com o trabalho que eu estou fazendo. Bom dia, Anderson. Tudo bem? Tem um ciclo que preciso mudar, finalizar e não consigo. Então, Ingrid, esse é exatamente o momento perfeito para isso. Porque o outono ele fala sobre se livrar daquilo que não serve mais. Não é à toa que no outono as folhas caem. As árvores elas passam por uma limpeza, uma desintoxicação. Imagina que cada folha da árvore precisa de nutrição. Toda a água, todo o adubo que ela pega, ela precisa mandar para todas as folhas. Se você for olhar uma folha bem de pertinho, você vai ver um sistema circulatório muito complexo. A árvore é um ser maravilhoso e ela tem uma circulação. Então, cada folha conta. Não é à toa que quando você quer cuidar de uma planta, se tem algumas folhas que estão ficando murchas, etc., ou se a planta está com uma estagnação de crescimento, você precisa podar. Você precisa tirar certas partes que não estão sendo tão produtivas da planta para que ela direcione a energia que ela tem para as partes que são produtivas. E aí ela floresce. Se algumas folhas estão ficando amareladas, a planta ainda está gastando energia com essas folhas que não estão tendo serventia, porque elas não estão captando a luz do sol e transformando em energia. Então significa que se você tirar essas plantas, essas folhas amarelas, a planta vai ficar com mais energia. Não faz muito sentido? É da mesma forma o outono para os seres humanos, só que de um lado psicológico e emocional. Tá na hora da gente ver quais são as nossas folhas mentais, emocionais que estão roubando energia, mas elas não servem mais para o nosso propósito, que é sempre o crescimento, a evolução, não de uma maneira linear, mas de uma maneira cíclica, tá? Porém, com as plantas parece ser mais fácil. Parece ser mais fácil porque a gente foi criado num sistema linear. Então, você sempre precisa estar bem, a gente valoriza o nosso intelecto ao invés da nossa inteligência emocional. Antigamente se fazia a limpeza do corpo detox nas trocas de estações. Gratidão, Adriana. Eu não sabia que isso era um conhecimento popular, porque eu vou falar também sobre isso hoje, sobre o outono ser uma época muito boa para desintoxicar. O outono e a primavera, que são as estações temperadas, são as estações entre inverno e verão. Então faz muito sentido. Muitas coisas que a gente pega dos ancestrais,
lenda de vó, né? Simpatia e não sei o que, elas fazem sentido, porque elas estão conectadas com essa parte de natureza, de cíclico, de empírico, de observação. As pessoas, elas viam as coisas, elas observavam. Hoje, para a gente fazer um teste científico, a gente tem que colocar num laboratório. A gente tem que separar aquele fenômeno, colocar numa caixinha falar, e ver de uma forma limitada. Antes, os nossos ancestrais que faziam a medicina chinesa, a medicina indiana, eles viam o fenômeno inteiro. Tá bom, essa planta faz isso aqui no corpo, mas essa é uma pessoa que se alimenta dessa forma, que vive nesse lugar, enquanto que aquela pessoa que vive naquele lugar e se alimenta de uma forma diferente, tem uma constituição diferente, essa planta aqui já não é mais tão interessante. No laboratório, não, eles pegam a planta, pegam pessoas e veem o resultado. A ciência, ela é muito proveitosa para a gente entender algumas evidências, mas ela não é a única ciência que existe. Não é à toa que as medicinas que eu estou falando aqui nessa aula, que é a Zong-Yi, medicina chinesa, e a Ayurveda, que é a medicina indiana, elas têm um método científico de comprovação através dos milênios que elas existem. Não existiria mais essas medicinas se elas não funcionassem. Elas se provam através dos milênios e elas têm um método científico empírico, através da observação. Então, respondendo um pouquinho sobre o que a Ingrid falou, estava falando sobre a estação outono, ela ser a estação de a gente podar as nossas emoções, os nossos pensamentos que não servem mais, que estão roubando energia. E por que é mais difícil do que a planta, que você só poda? Porque primeiro você está vendo de fora. Os olhos veem tudo menos a própria cor. Isso significa que quando você está no seu processo emocional, é muito mais desafiador você entender o que você precisa cortar e como você vai fazer isso. Se você olha uma planta de fora, você não é ela, egoicamente falando, porque você é tudo ao mesmo tempo, mas vocês entenderam, né? Então você olha de fora e vê, isso aqui não serve mais. Quando é dentro de você, você não tem tanta certeza se não serve mais, porque muitas vezes as coisas que a gente precisa podar, elas ainda alimentam o nosso ego. Então, o nosso ego necessita delas e a gente tem uma resistência a podar. Mas é muito interessante a gente aproveitar o outono para a gente fazer essa poda. De relações, pode ser de padrões nas relações. Tipo assim, cara, eu tô agindo dessa forma desde sempre, eu não aguento mais, eu preciso agir diferente. Não interessa o que eu coloque em risco para isso. Eu tava pensando hoje isso. Eu tenho uma amizade que estava me causando um desgaste e eu decidi agir diferente sobre isso. Uma coisa que eu estava agindo há muito tempo igual. E aí eu estava pensando assim, rolou uma distância da amizade por conta da minha atitude, e eu estava pensando assim, será que então eu volto a ser como eu era antes? Mas não me fazia bem ser como eu era antes. Então, se não me fazia bem, o que é que está me movendo a talvez voltar a antes? É o medo do abandono. É uma emoção da minha criança interior que em algum momento vivenciou isso e não soube lidar. E eu estou com medo desse abandono acontecer. Mas, de duas uma. Ou isso é uma ilusão, o abandono não vai acontecer, eu não vou ser abandonada se eu não for o que os outros querem. Eu tenho o direito de ser da forma que eu preciso. Eu tenho o direito de ser feliz. E a segunda opção é que realmente, se eu mudar, essa pessoa talvez não me aceite e eu seja abandonada e ela realmente saia da minha vida. Só que adultos não são abandonados. Adultos seguem caminhos diferentes. Existe uma diferença, porque a criança interior, ela pegou uma mágoa e ela não soube lidar com aquilo porque ela era uma criança. Ela dependia de adultos para viver, ela dependia de adultos para ensinarem sobre as suas emoções. Ela dependia. O adulto, ele não depende mais. Então, adultos seguem caminhos diferentes. Então, na hora que eu pensei isso, eu falei assim, eu vou continuar agindo da forma que me faz bem. Se eu for abandonada, eu não vou ser abandonada. Eu só vou seguir um caminho diferente. E eu vou saber lidar com isso. Mas isso pode ser uma ilusão. Talvez seja só uma adaptação. Eu posso sim ser feliz. Então, eu dei esse exemplo para você entender, Ingrid, e pessoas que têm dificuldade também de
de podar aquilo que não serve mais, de como poderia ser um processo emocional para fazer essa poda. Porque às vezes só fala assim, eu não vou mais ser assim, ponto. Parece fácil, mas não é, né? Quando você mal tá vendo, você tá sendo daquele jeito, você tá angustiado. Então você precisa de uma digestão mental sobre aquilo, que é o que eu acabei de citar, que eu fiz, foi hoje que aconteceu isso. Me ajudou muito, eu fiquei muito mais tranquila, mas agora sobrou a digestão do corpo. Então, eu ainda tô sentindo aqui no meu plexo solar e um pouco no baixo ventre uma indigestão desse sentimento que eu vou provavelmente ou vou tomar um cacau mais tarde e dançar organicamente, ver o que o meu corpo quer fazer de movimento para liberar isso. Estou fazendo Qigong, que é um método do taoísmo para liberação e digestão de emoções. Tomo meu probiótico, que ajuda o meu intestino a conseguir digerir melhor a comida e os pensamentos também. Então, vocês percebem que o processo do outono, ele fala sobre digestão de pensamentos e sentimentos. Não é só deixar para trás, mas é deixar para trás de uma forma consciente. Essa é a diferença, tá? E agora, indo mais para a parte prática, vamos falar um pouquinho sobre as condutas, né? O que fazer, o que não fazer no outono, de rotina, de alimentação, o que acontece e tudo mais. Que são coisas para a gente seguir para o resto da nossa vida, gente. Para o resto da nossa vida, tá? Então, eu fiz até um levantamento aqui, né? Uma coisa muito interessante que o Ayurveda fala é que no outono existe uma estrela chamada Canopus. Os ayurvédicos, eles seguem muitos astros, não é à toa que eles criaram a astrologia védica e a medicina Ayurveda usa a astrologia védica para fazer diagnósticos e etc. Às vezes, um câncer de uma pessoa pode ser um karma de uma vida passada, ou pode ser uma coisa dessa vida, e aí tem até rituais, né? Tipo, se a pessoa tá com câncer, isso é karma, além do tratamento físico, ela tem que fazer um ritual para entender, para movimentar essa energia de karma, etc. Então, isso é muito legal. E aí, eles vivem muito através das estrelas. E existe essa estrela Canopus, que ela purifica a água, purifica as coisas no geral. Então, eles falam muito sobre deixar a água à luz da lua e do sol nessa época. E depois você tomar essa água solarizada, porque vai ter a ação da estrela Canopus. E isso é falado nos tratados clássicos. Eu não tenho certeza, é uma coisa que eu preciso pesquisar, porque eles são do hemisfério, que eu saiba, eles são do hemisfério norte, né? Sim, eles são do hemisfério norte. Será que a estrela Canopus está agora no hemisfério sul? Eis a questão. Isso é uma coisa que eu precisava pesquisar. Mas é uma curiosidade para vocês. E aí, gente, vamos lá. Então, medicina chinesa, Zhongyi. A gente tem que entender que existem as estações e existem os órgãos da medicina chinesa. Cada órgão. Minha gata tá me olhando querendo alguma coisa. Bom, se ela quiser, ela me chama. Em cada órgão mora uma alma, uma parte da nossa alma. Cada órgão é responsável por um tipo de emoção. E cada órgão também tá mais ativo a cada estação. Inclusive, você pode até pesquisar no Google aí, se você quiser, relógio biológico MTC. Vai aparecer um relógio do dia e a cada 2 ou 3 horas, um órgão tá em maior ação. Então, tem um horário bom para acordar, tem um horário bom para você comer, tem um horário bom para você dormir, de acordo com esses órgãos. Até horário bom para você fazer exercício. Inclusive, se a pessoa acorda todo dia de madrugada, por exemplo, se ela está sempre acordando no mesmo horário, tem algum sinal em relação àquele órgão que ela precisa dar uma olhada. Então, sei lá, eu acordo sempre às 3 da manhã. Que eu me lembre, 3 da manhã tem a ver com fígado. Então, tem alguma coisa no meu fígado que precisa ser purificada, tonificada, desintoxicada, que tá me fazendo acordar 3 da manhã todo dia, porque ele tá em ascensão nesse horário e eu acordo e ele interrompe meu sono.
Mas isso é uma outra curiosidade para vocês. Então, no outono, o pulmão e o intestino grosso e a pele ficam com uma ação maior. Pulmão, intestino grosso, porque eles trabalham juntos, e a pele, porque a pele é uma expressão do intestino grosso e do pulmão. O que isso significa, gente? Esses órgãos, eles trabalham com a imunidade. Não é à toa que no outono a gente tem uma tendência a ficar mais doente. Tudo bem, Denise? Bom dia. A gente tem uma tendência a ficar mais doente no outono, porque justamente esses órgãos que cuidam da imunidade, eles estão mais ativos, então eles precisam de mais energia para funcionar de uma forma boa. Beleza, como que eu tonifico, como que eu cuido do meu intestino grosso, do meu pulmão e da minha pele? Então a primeira coisa é cuidar da imunidade. E as coisas estão conectadas, porque se você tomar um probiótico, pode ser o kefir, a kombucha, o natto, o kimchi, o miso, o tempê, o ginger bug, que mais? O rejuvelac, o levain, tem muitos probióticos, eu não recomendo tanto o manipulado em farmácia, porque enquanto que no kefir, por exemplo, tem 20, 30 tipos de micro-organismos, o probiótico manipulado em farmácia vai ter 5 no máximo, ou por uma nutricionista, etc. Então eu recomendo esses mais naturais, né? Então o probiótico é uma das primeiras formas de você cuidar da sua imunidade no outono, porque você vai repor a flora intestinal e isso vai fazer com que você tenha uma digestão melhor, tanto mental quanto física. Não sabia dessa propriedade do banchá. Não, não é o banchá. Não é o banchá. É a kombucha, o kefir, o natto, o kimchi. O banchá, ele é um prebiótico. Ele ajuda a alimentar as bactérias do intestino. Mas ele não é um probiótico. Um líquido, um alimento que é fermentado, tem bactérias que você coloca diretamente para dentro e eles vão para o seu intestino, tá? Kombucha, deixa eu colocar aqui para você. Posso sim. Procura relógio biológico MTC, medicina chinesa, né? MTC, medicina tradicional chinesa. Procura no Google, já vai aparecer um reloginho que vai ter umas fatias, né? Cada órgão e cada horário. É muito legal. Sempre eu estou pesquisando esse relógio para saber o que está acontecendo com a minha vida. Então, a primeira coisa a gente cuidar da imunidade é o probiótico. Aí você já mata 2 coelhos com a cajadada só, apesar dessa expressão ser horrível. Você já resolve 2 problemas em uma coisa só, que é o intestino grosso e a imunidade, certo? A pele pode vir problemas de pele. Então você tem que cuidar da hidratação. Só que assim, a hidratação com água mesmo. Eu sempre acordo nesse horário às 3 horas da manhã. Isso pode ser um sinal de que o seu fígado está sobrecarregado. Então, o uso de amargos, por exemplo, seria interessante. Só que tem que ver o seu caso. Eu indico coisas aqui que são gerais para todo mundo. Mas cada pessoa tem um tratamento diferente. Então, se o seu fígado estiver intoxicado porque você fuma, por exemplo, é uma coisa, é uma conduta diferente de uma pessoa que come muita gordura. Mas, no geral, amargos é interessante para o fígado, tá? Depurativos, né? Então, vamos lá. Continuando, a hidratação através da água, isso influencia na pele, mas a pele ela é uma representação do sangue. E por isso que a gente fala no outono que a gente tem que fazer uma desintoxicação. Vamos ver. Aqui, alguns alimentos que eu separei. Enquanto no verão a gente tinha aquela necessidade de coisas mais frescas, porque estava calor. Comentário, gente. Água gelada nunca, nem no verão. São pouquíssimas exceções de quando você pode usar água gelada na saúde da pessoa sem prejudicar. Então, lá no verão, a gente tem necessidade de fruta, de salada, sei lá, de coisas mais frescas, coco, né? Água de coco. Eu fiquei com muita vontade de melão durante o verão, que é muita água, né?
A melancia também a galera costuma preferir, alguns alimentos cítricos, coisas com bastante água também. Já no outono, como está começando a ficar frio, você vai aquecendo esses alimentos. Você sempre tem que entender que você precisa dar o contrário. Por incrível que pareça, a medicina chinesa, Zhongyi, o Ayurveda, que é a medicina indiana, não são homeopáticas, elas são alopáticas. Elas trabalham através do contrário. Então, se o clima está esfriando, eu vou esquentar. Então, se o outono está começando esse vento, esse frio, você vai esquentar mais os seus alimentos. Você não vai mais comer só coisa crua, você vai começar a comer um arroz, né, coisas cozidas, vegetais refogados. Você vai começar a fazer um caldo, né, uma sopa à noite, se tiver realmente mais frio. É sobre isso, tá? E aí, cereais integrais servem para tonificar o intestino grosso e apimentados. Ou seja, a cebola, o alho, o gengibre são apimentados interessantes para você colocar na sua alimentação, um chá de gengibre, enfim. Porque você vai também tonificar o pulmão. Não é à toa que a maioria dos picantes, eles são expectorantes, eles vão ajudar o pulmão a se desintoxicar. Eles tiram o muco. Então, a sopa de abóbora e a fruta uva são interessantes para esse período, por exemplo, tá? Assim, separei alguns outros alimentos aqui, por quê? Porque a gente também, na medicina chinesa, as nossas refeições, elas precisam ter as 5 cores. Cada cor alimenta um órgão. Então, tem o branco, o preto, o vermelho, o verde e o amarelo. O pulmão, o intestino grosso, né, e a pele são alimentados pela cor branca. Então, a gente tem que priorizar alimentos de cor branca. Como o alho, por exemplo, que já é um picante, já é branco. Aí tem a cebola, o nabo, o gengibre é levemente branco, também é amarelado. A pera, as sementes e castanhas, porque geralmente elas são esbranquiçadas por dentro. O arroz, a aveia. E quando a gente fala de carne, a gente fala de frango e peixe. Peixe branco, né? E um frango, né? Que é uma carne branca. Então, evitar comidas frias no geral, né? Que é o que eu já falei. Segundo a medicina chinesa, essas são as condutas mais indicadas para você fazer no outono de questão de alimentação e de imunidade. Porque você está preparando o seu corpo para o rigor do inverno. Porque no inverno o nosso corpo trabalha mais. A nossa digestão aumenta, o nosso metabolismo aumenta, porque a gente tem que aquecer mais o nosso corpo. E a gente está preparando o nosso corpo para isso, a gente está dando força para o nosso corpo. Então, eu acho que. Falta só uma coisa sobre a medicina chinesa, que também, como cada órgão influencia nas emoções, a gente fala no pulmão sobre tristeza, melancolia, depressão. Então, pode ser que você tenha alguns sentimentos relacionados à melancolia, depressão, por conta desse órgão estar trabalhando demais. Então, significa que você precisa tonificar ele com os picantes, por exemplo, tipo gengibre e o alho, tá? Eu acho que também a gente precisa dar lugar para essa melancolia, porque como o outono ele fala sobre essa revisão de pensamentos e emoções, esse deixar para trás as coisas que não servem mais, muitas vezes aquilo que precede um desapego é a melancolia, é o reconhecimento de que não serve mais. E dificilmente deixar para trás vai ser confortável. Dificilmente, tá? A gente precisa passar por certos processos desconfortáveis para a gente entender que aquilo não serve mais. Então, aprenda a digerir esses sentimentos também, mas tonifique o seu pulmão com esses picantes para você facilitar esse processo de digestão de pensamentos, tá? Agora, falando do Ayurveda, que é a medicina indiana, tem coisas bastante similares, né? Só que eu quero trazer para vocês as duas visões. Além da questão da estrela que eu falei, que fica iluminando as águas e purificando as águas.
porque eles são muito ligados, o que acontece? No verão, não, no outono, a gente tem uma preponderância de vento, ou seja, de vata, a gente tem constituições, a gente tem elementos no Ayurveda, então a gente tem uma preponderância do vento, do ar, do elemento ar, e às vezes do fogo. Por quê? Porque como o outono é uma coisa temperada, ele não tá totalmente frio, nem totalmente calor. Tipo hoje tá um frio ameno. Ontem tava muito calor, anteontem tava frio. É uma coisa irregular, errática. Só que como também é chuvoso e às vezes é calor, e a gente acumulou também calor durante todo o verão, a gente também tem um aumento do elemento fogo. Então a gente precisa não só entender a estação, mas entender o dia que a gente está. Então vamos supor, ainda mais quem vive em São Paulo, que é extremamente temperado, mas eu falo isso também porque são pessoas de muitos estados diferentes, que têm climas diferentes. Eu, como tenho depressão, em dia sem sol me sinto pior, e realmente tem um estudo feito que diz isso, mexe muito. Sim, porque tem a ver com a recepção de luz dos olhos, e isso influencia na produção de neurotransmissores do prazer, que é a serotonina, a dopamina, e a melatonina, que equilibra esses outros neurotransmissores, e tem a ver também com a própria vitamina D. A própria vitamina D, não é até que aqueles países, acho que é a Antártida, sei lá, que fica 6 meses no escuro, é praticamente 100% da população depressiva por deficiência de vitamina D durante esses 6 meses escuros. Então tem muito a ver, sim. Então quem tem depressão precisa mais ainda, além do sol, né? Porque na verdade o sol ele não dá vitamina D, você precisa comer a vitamina D e o sol transforma essa vitamina D para que você consiga digerir. Então, sim, precisam de luz, tem que evitar o escuro. Mas também tonificar mais o intestino grosso e o pulmão, com as dicas da medicina chinesa que eu dei, os alimentos brancos, os picantes, etc. Porque isso vai ajudar na digestão dessa melancolia. E então, voltando um pouquinho mais para o Ayurveda, a gente tem que ver a vibe do dia, gente. Então, assim, eu acordei, é muito simples. Eu acordei, o dia tá chuvoso, tá úmido, tá nublado. Gratidão, Denise. O dia tá úmido, nublado, chuvoso. Então ele tá úmido, beleza. Então eu tenho que comer coisas mais secas. Eu não vou comer uma sopa, eu não vou comer um caldo, eu não vou comer, sei lá, uma fritura. Não, eu vou comer um arroz mais soltinho, um feijão com menos caldo, às vezes coloco uma farofa ali, uma semente torrada ao invés de crua, coisas mais secas. Agora, eu vou e vejo que o dia tá super seco. Ele não tem uma nuvem no céu. O que eu vou comer? Coisas úmidas. Então aí sim eu como um caldo, um feijão com mais caldo, eu como um legume com mais, que seja refogado, né? Que ele fica mais úmido, ao invés de um legume grelhado ou assado, que ele fica mais sequinho, né? Mais consistente. Então eu vou adaptando. Eu vou comer uma oleaginosa que esteja sem ser torrada, uma semente que não esteja sendo torrada. Eu vou evitar uma farofa, eu vou evitar um picante, eu vou evitar salada que é seco. Se eu for comer uma salada, coloca uma guacamole junto que é úmido. Então, é sobre isso. Primeiro você tem que ter essa leitura do dia. E a estação, no geral, o vata, o ar e o fogo podem ficar preponderantes. Então, podem vir sentimentos de frustração, de raiva, que você não sabe de onde está vindo. Porque é um momento de limpeza. Então, pode vir isso e pode vir também insônia, ansiedade, dores. Que nem eu mesma, faz um mês que começou o outono, eu fiquei com uma dor específica no corpo, que eu fui até no hospital pesquisar o que era, e ninguém sabe o que é. Tipo assim, não tem um motivo. E aí eu lembrei que eu tava no outono. Eu falei, gente, então eu tô com essa dor misteriosa, provavelmente porque é outono. Todo o ar que acumulou, todo o ar que tá acumulando ainda, tá somatizando no meu corpo como dor. Porque um dos maiores sinais de ar acumulado no corpo é dor.
Então, é só um exemplo mesmo. Então, pode surgir esse tipo de coisa. O Ayurveda também fala sobre a importância do outono ser uma estação em que você fica mais em silêncio. Você sai menos, você troca menos ideia, você fica em silêncio. Para você ficar em contato com os seus pensamentos, para você, principalmente meditação, é um ótimo hábito para você implementar no outono. Assim como também no final do outono, o exercício físico. Porque como a gente está chegando no inverno, que é quando o nosso metabolismo está no ápice, no inverno, a gente começando o exercício físico no final do outono, a gente faz com que ele tenha mais resultado, que a gente tenha mais energia. Não é à toa que no verão não é indicado fazer tanto exercício físico. É mais indicado fazer no inverno, porque o verão ele já é desgastante, ele já é quente, ele já é seco, ele já é. Você já tem menos forças, porque você fica morgado de calor. Mas no inverno você fica com energia, você fica com frio, né? O frio te dá essa energia, essa contração, essa coesão. Então você vai fazer mais exercícios, certo? É muito legal então essa questão do silêncio, da meditação, você respeitar horários. Então assim, isso na vida inteira é muito bom, você ter horário para dormir, para acordar e para as refeições. Não é um dia você tem 5 refeições, no outro dia você tem 3, no outro você tem 2, no outro você tem uma. Se uma vez por semana você faz um almojanta porque você viajou, porque você fez alguma coisa, beleza. Mas todos os dias ter 3 refeições em horários regulares é muito importante para o seu corpo entender com o que ele está lidando, como ele vai prever as coisas e ele desempenhar o máximo potencial que ele tem, tá? Então, além dessa regularidade de horários da meditação e do silêncio, a gente também vê uma questão em comum entre a medicina chinesa e a indiana da comida precisar ser morna. Morna, úmida ou seca, dependendo do clima do dia, mas não ter comida fria. A gente já não toma água fria de jeito nenhum, mas salada, muita fruta, muita coisa crua e refrescante, tipo pepino, coco, água de coco, essas coisas são pro verão, são mais para essa época. Nos dias de outono que tiver muito calor e talvez muito seco, beleza, você coloca ali uma água de coco, mas o ideal é você evitar essas coisas mais refrescantes e começar a aquecer a sua alimentação. Também fala sobre ervas picantes, mas ele também dá uma importância para os cítricos, né? Laranja, tangerina. Por quê? Porque a natureza é perfeita. Realmente a época do outono é uma estação dos cítricos, justamente para você ter mais vitamina C e a sua imunidade aumentar. Para lidar com a imunidade baixa do outono, por conta dessa variação de clima, e também para preparar a sua imunidade para o frio do inverno. Então, frutas cítricas é muito importante para essa época, assim como picantes, que nem o cravo, a pimenta, a canela, o gengibre, coisas que são aquecedoras, como por exemplo também o cardamomo, é interessante, a noz moscada, enfim, tá? E o sabor doce. Onde que tá o sabor doce? Eu confesso que eu sou irresponsável na alimentação, preciso melhorar muito. Cara, e Denise, isso faz uma diferença tremenda na mente. Assim, eu trato pessoas, eu já passei por isso, eu senti na pele. Como a alimentação, os probióticos, tudo isso modifica a sua mente, de você ficar com mais resiliência, menos preguiçoso, mais otimista, muda muita coisa. Consigo ficar horas sem me alimentar. Isso é porque você não tem apetite, certo? Então você precisa tratar o seu apetite, entender de onde vem essa falta de apetite, pode ser até dos remédios que você pode estar tomando por depressão. Você tem que colocar mais apetite para você conseguir comer. Não adianta você comer sem apetite também. Então, uma dica que eu te dou, por exemplo, na hora que, meia hora antes de você comer, na hora que você deveria comer, masca 2, 3 dentes de cravo e vê se isso resulta em uma fome, em um apetite. Depois você vem me falar, tá? Eu ainda sou muito agarrada ao açúcar.
Isso tem a ver porque as nossas bactérias, elas viciam no açúcar. Então a gente fica pedindo. Então, assim, um processo de desintoxicação legal do açúcar, comer por obrigação é péssimo, Denise. Então, o ideal é você criar esse apetite. Testa isso que eu falei do cravo e me fala depois. Tem várias outras formas também, mas vamos começar por essa que é fácil. E aí, Patrícia, as nossas bactérias realmente viciam no açúcar. E uma coisa legal que dá para fazer é você, tipo assim, durante uma semana, você vai comprar a pasta de amendoim, o cacau em pó puro e o mel. Banana, frutas bem maduras. Tô com vontade de doce, eu vou fazer uma pastinha, uma paçoca cremosa. Vou misturar a pasta de amendoim com mel e cacau em pó, se você quiser, né? Senão fica só com mel, que fica uma paçoca. Você pode comer com a banana, pode comer com alguma outra fruta que você goste, mas, ou seja, você está usando só açúcar natural. Se você fizer isso por uma semana, você vai começar a ver que o seu corpo está necessitando menos de açúcar químico, né? O açúcar refinado. E as coisas vão começar a mudar. Aí depois, se você ainda sente que necessita do doce depois da refeição, mesmo que seja um doce natural, é porque a sua digestão está prejudicada. Então aí tem que ver o que está causando isso. Só um comentário para você. A maioria do mel que a gente come, ele é aquecido, que torna ele tóxico, e ele é contaminado, não é contaminado, ele é diluído com açúcar, xarope de glicose, etc. Então, o ideal é você comprar um mel orgânico, um mel familiar, né, de apicultura familiar, para você prevenir que você esteja comendo açúcar na tentativa de não querer comer açúcar, tá? Tudo bem, Ingrid, boa consulta. Eu vou ver se eu consigo mandar esse link, porque as pessoas que já pediram para mim, eu não consegui acessar essa... Dá problema quando eu acesso, mas eu vou tentar até ver se dá para postar a live também. Ah, que bom, Patrícia, que você comprou orgânico. Então já é um grande adianto. Mas você colocar o probiótico vai fazer uma grande diferença também para você mudar as bactérias, porque as bactérias ali elas estão com um hábito de às vezes farinha, de às vezes açúcar, então elas querem isso, elas pedem. A sua mente não é só você pensando, são os 75% de micro-organismos que compõem você. Probiótico é o que eu tô falando sobre kefir, kombucha, natô, kimchi, tempê, são esses alimentos fermentados que têm bactérias e fungos e coisas saudáveis para nós que a gente toma e é como se fosse um suplemento. A gente vai levar lá para o sistema intestinal para eles comporem a população que existe dentro da gente e fazerem a digestão dos nossos alimentos, tá? A nossa mente é que nem o que eu sempre falo. Um documentário que tem no Netflix, esqueci o nome, mas fala sobre o intestino. Uma moça, ela tem um problema muito específico que ela precisa fazer transplante fecal. Beleza. Aí ela tem que, então, de fato, tomar cápsulas fecais. E aí ela começou a fazer isso com as fezes do irmão. E o irmão, ele era depressivo. Ela começou a ficar depressiva. Então ela mudou pro namorado, que tem ansiedade generalizada. Ela começou a ter ansiedade generalizada. O que isso faz a gente pensar, gente? Que a nossa mente... Exatamente, Denise. E é muito mais profundo do que a gente pensa. Não é só tipo, ai, come bem. Não, gente, é assim, se a sua população intestinal tá ruim, a sua mente vai ficar ruim, você vai ficar depressivo. Então, o probiótico ele serviria para isso, tá? E para imunidade também, que é o que a gente tá falando. Então, o que é o alimento doce que eu estava falando que o Ayurveda indica nessa época? Por quê? Porque o alimento doce ele vai pacificar o ar e o fogo, que são duas coisas preponderantes. É o arroz branco, ou arroz integral, que também tonifica o intestino grosso. É o feijão moyashi, o feijão mung, que é um redondinho assim, verde, parece uma ervilha. Pode ser a ervilha também, a lentilha, devidamente demolhados, mas o mung ele é um dos mais fáceis de digerir. O açúcar mascavo, a rapadura, o mel são sabores doces, tá? É um período muito interessante para desintoxicação, para você começar um tratamento. Então é legal você
fazer uma autooleação com óleo de gergelim morno, uma vez por semana, uma vez a cada 3 dias. Você pega em jejum, pega o óleo de gergelim um pouquinho, a ponto de você passar na pele sem precisar tomar banho depois, é bem pouquinho. Eu só indicaria ser mais caso eu tivesse certeza que você pode fazer isso, porque isso pode aumentar toxinas do corpo se for muito. Então, é com moderação. Pega um pouco de óleo de gergelim, amorna. De manhã em jejum, você vai e passa no corpo todo. Segue a vida. Porque isso vai umedecer, isso vai pacificar o fogo e o ar que está aumentado. Essa secura, essa fraqueza, isso vai melhorar, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Ah, sim, o sal, né? Evitar o sol das 10 às 14, quando tá um dia calor, né? Isso é importante porque o fogo já tá preponderante. E o sal. O sal, ele causa a secura, ele puxa o líquido e ele envelhece. Então, nessa estação, como ela já tem uma secura, o sal, ele é pesado, ele é quente. Então, é interessante a gente evitar os frutos do mar, porque são salgados em essência, os peixes de água salgada e também evitar colocar muito sal na comida. Lembrando de sempre a gente tentar comprar um sal integral, que não seja refinado, por conta de ter muito mais minerais e ser mais saudável. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Os alimentos, né? Eu falei sobre os alimentos doces, os picantes. E é interessante também, se tá um dia mais frio, você vai priorizar umas frutas cítricas. Sal marinho é melhor que o sal refinado, sim. Eu consigo comprar milagrosamente um sal que não tem iodo. É até proibido no Brasil. Eu nem sei como eles conseguem fazer isso. Mas é sem iodo, porque a maioria do iodo é contaminado. E aí, na tentativa deles prevenirem problemas de tireoide, eles podem até aumentar os problemas de tireoide por conta do iodo contaminado. Mas enfim, eu compro esse sal integral sem iodo, mas o sal marinho ele já é interessante. Sal integral, que chama, né? Para terminar, gratidão, Patrícia. A gente está terminando também. Se o dia estiver mais quente, você pode priorizar um amargo, um jiló, um quiabo, uma berinjela, uma coisa mais amarga ali, né? Deixa eu ver se eu penso mais alguma coisa amarga. Ah, escarola. Escarola é amarga. Agora, se o dia estiver mais friozinho, até mais chuvoso ou fechado, assim, você prioriza. Na verdade, é mais frio e seco. Você prioriza frutas ácidas, tá? No geral, picantes e doces. Picantes e doces. Tá mais quente, coloca um amargo, tá mais frio, coloca um ácido, tá? E é isso. Agora, para fazer essa desintoxicação, tem a possibilidade de você fazer um dia de monodieta que pode substituir a farinha de trigo. Olha, vai depender do que você vai fazer. Se for uma receita que, assim, é muito inegociável a farinha de trigo, o que você pode fazer? Comprar uma orgânica ou uma importada, farinha 00. É R$ 15 o quilo. Eu sei que é o triplo do valor da normal, só que a farinha que a gente come no Brasil, ela é estragada. Ela é refinada, estragada e química. Então, se você comprar a 00 importada, os outros países, muita gente relata que vai para outro país, come uma massa, tipo na Itália, e não se sente mal. Pessoas, às vezes, que é até intolerante a glúten. Então, você pode comprar essa farinha 00 importada ou a farinha orgânica. Se você conseguir trocar, tem a farinha de arroz, a farinha de aveia, tem farinha de feijão, farinha de berinjela, farinha de batata doce, tem uma infinidade de farinhas. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer um blend. Você pega uns 5 tipos de farinha vegetal, né, diferentes, sem glúten. A aveia tem um pouquinho só de glúten. E você faz um blend e usa isso como farinha. Para bolo, para torta, enfim. Só se for uma receita muito assim tradicional, que você está com vontade de sentir o gosto tradicional, aquela memória emocional, aí você pega uma 00, uma orgânica, que vai ser menos pior. Ou até uma integral também. Entendeu?
Então é isso, gente. Aí, por último, né? Se a gente for fazer uma síntese, é o momento de você olhar para as coisas que você tem que deixar para trás, priorizar os alimentos de cor branca, alimentos doces e picantes, chás picantes, cítricos também por conta da vitamina C, cuidar da imunidade através dos picantes e dos probióticos, acolher essas possíveis frustrações e melancolias que surgirem e através de cuidar da sua saúde você faz o gerenciamento disso e já aproveita para desintoxicar do que não serve mais. Faz uma oleação todos os dias ou uma vez por semana, a cada 3 dias com óleo de gergelim morno. Momento de ficar mais em silêncio, treinar a meditação, comer alimentos que não sejam frios nem frescos, coisas mais quentes, mais mornas. E aproveitar para fazer esse detox, né? Que pode ser tomar água morna durante um dia inteiro. Você pode tomar água morna ao invés da água normal. Você faz uma alimentação leve, saudável, sem origem animal. Ou você pode até fazer uma monodieta de arroz com ghee orgânico. Você pega, você faz arroz branco ou basmati, e o dia inteiro você tenha 3 a 5 refeições, dependendo da sua fome, que você vai pegar 1, 2 colheres de arroz, naquelas colheres de arroz mesmo, não colher de sopa, por refeição, e coloca uma colherinha de café de ghee em cima. Pode ter só sal e água, sem alho e cebola, é só um tipo de alimento durante o dia inteiro, tá? A maioria das pessoas pode fazer isso. Se você for transplantado, né? Se você tiver algum problema intestinal grave, alguma coisa cardíaca, aí você vem falar comigo antes se realmente você pode fazer. Qualquer pessoa que quiser fazer, na verdade, é melhor me mandar mensagem antes para eu confirmar se você pode fazer, tá? Mas de resto, só cuidar da alimentação, começar esse exercício físico e transformando a sua vida já é uma ótima coisa, tá, gente? Então, vou dar aí um minutinho para quem tiver alguma dúvida em relação a qualquer coisa que eu falei durante a aula. Manda bala, que esse é o momento que eu já falei tudo que eu precisava. Alguém tem alguma dúvida? Sem querer sair. Gratidão, Adriana. Gratidão. Gratidão, Patrícia. Gratidão, Denise. Que bom que vocês gostaram. Que bom, que bom. Então, pelo que eu entendi, nenhuma dúvida, né? Tudo certo, mas qualquer coisa você pode mandar mensagem no privado. Pode perguntar alguma coisa em outras lives também, se ficar depois uma dúvida, tá bom? Vou ver se eu consigo pegar a gravação. Não consegui fazer isso até agora aqui no app, mas vamos ver, tá bom? Então, beijinho, gente. Até talvez amanhã ou talvez segunda, tá bom? Talvez hoje eu faça uma de tarô. Vou pensar. Beijinho.